Porque nem só de clássicos da literatura se vive, é importante ler um pouco de tudo. E o sarau de hoje, o livro é Desperte o seu gigante interior, como assumir o controle de tudo na sua vida, do escritor americano Anthony Robbins, palestrante e estrategista responsável por popularizar a programação neurolinguística. Sim, é papo de coaching. Olá, eu sou Valesca, bem-vindos ao Hoje Tem Sarau. Fez suas metas para 2025? Tudo bem que estamos já chegando quase em maio, mas sempre é bom dar uma olhadinha nessa lista de vez em quando. Já pensou em recalcular a rota, fazer uma faxina interna? A Wikipedia diz que Henry Brockovich, André Agassi, Princesa Diana, Bill Clinton, Sir Anthony Hopkins, Arnold Schwarzenegger, dentre outros famosos, são algumas das pessoas que já se consultaram com esse cara. Anthony Robbins, o autor do livro de hoje, Desperte o seu gigante interior. Então, para despertar esse gigante que habita em cada um de nós, já no capítulo 1, o autor vai dizer que precisamos elevar os nossos padrões, mudar as nossas convicções e mudar as nossas estratégias. Ele vai sugerir então que se faça uma lista de tudo aquilo que não se quer para a vida e uma lista daquilo que aspiramos a ser, uma lista daqueles objetivos que se quer alcançar. Depois que prestemos atenção nas nossas convicções, elas devem ser fortalecedoras, elas são a força por trás do sucesso que todos queremos alcançar. Precisamos ter em mente que sim, todo mundo pode ser capaz de mudar, basta começar a agir. E que, por fim, a gente deve avaliar as nossas estratégias para saber se elas são realmente eficientes. O que outras pessoas fizeram para atingir aquele mesmo objetivo que eu quero? Então, eu posso observá-las, ver o que elas fizeram, tentar fazer comigo, para ver se eu consigo atingir os meus objetivos também. E o mais importante é começar a agir. Então, começa a agir agora. E aí, para que tudo isso comece a funcionar, a gente deve prestar atenção em 5 áreas da nossa vida, que elas precisam estar ligadas uma com a outra. A primeira é a área emocional e cada vez mais se fala sobre isso, seja nas empresas, seja nas escolas. Veja por que tu tá fazendo as coisas que tu tá fazendo, que gatilhos estão sendo disparados para que tu haja dessa maneira. Controle físico, e tem se falado muito nisso também. Há um tempo atrás, havia em agendas, havia em cadernos a frase em latim que dizia mens sana in corpore sano. E essa frase está super em voga ainda. Mente e corpo juntos na mesma sintonia. Número 3, controle dos relacionamentos, seja relacionamento romântico, relacionamento profissional, familiar, social. Presta atenção em quem são as pessoas que estão contigo. Veja se essas são as pessoas que tu quer que estejam à tua volta. Número 4, controle financeiro. Presta atenção no que causa escassez e abundância na tua vida. E sim, isso é importante e tu precisa prestar atenção nisso também. E o controle do tempo, que é muito relativo de pessoa para pessoa. Essa questão ela pode modificar, mas veja que isso pode ser um vilão para ti. Começa a analisar no que tu tá gastando o teu tempo e a tua energia. Feito tudo isso, o autor diz então que é a hora de tomar as decisões e as decisões precisam ser tomadas. Se tu não fizer isso, alguém pode fazer por ti. E lembra que nós estamos falando da tua vida. Importante que tu seja também flexível nessa tomada de decisão. Se foi a decisão errada, que se aprenda com ela. E o mais importante é que se continue caminhando, tomando as decisões, aprendendo com os tropeços, mas que se desfrute o caminho e que se siga em frente. No terceiro capítulo, o autor sugere que façamos um exercício prático. Então, pega lá papel e caneta e começa a anotar. Número 1, o que tu precisa fazer que vem adiando? Responde aí. Número 2, por que tu não tomou nenhuma decisão ainda? Pensa lá na coisa que tu precisa fazer, que tu ainda não fez.
e por que que tu não tomou a decisão ainda. Número 3, prazer que experimentou por se entregar a um padrão negativo. Aquela coisa que tu precisa fazer, mas que te causou um certo prazer, e daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. E o número 4, o que te custará não mudar agora? A curto prazo, a longo prazo, depende do que tu precisa fazer, de qual é a urgência que tu tem para mudar, mas por algum motivo tu ainda não mudou. 5, prazer que tu vai sentir se tu tomar a decisão agora. O autor vai falar bastante sobre dor e sobre prazer, sobre ligar as nossas ações às sensações de dor e prazer. Às vezes uma atitude te traz determinada sensação de prazer, mas é esse comportamento que tu precisa mudar. Por exemplo, tu precisa parar de comer doce. E o escritor traz um exemplo de uma pessoa que comia muito chocolate e ele precisava parar de comer chocolate. Então ele recomenda que essa pessoa tome café da manhã, almoce, jante, faça lanche só de chocolate. Até que a pessoa começa a entender que aquilo que dava prazer para ele começa a causar dor, porque ninguém consegue passar um dia inteiro comendo chocolate. Mas muito cuidado para não sentir ambas as sensações ao mesmo tempo, porque isso pode ocasionar uma autossabotagem. E não é isso que se quer. Uma ênfase muito grande está no poder do cérebro, e o autor vai falar muito também sobre isso no decorrer do livro todo. Fazer perguntas. Faça perguntas sobre a tua lista, sobre os teus desejos, sobre as tuas metas. Pergunte como que tu pode atingir determinado objetivo, o que tu pode fazer para começar a tomar decisões, por exemplo. Muitas vezes nas perguntas tu vai encontrar as respostas. Assistindo uma palestra de uma professora de filosofia, ela ainda reforçava que a vida é pedagógica, então faça as perguntas. Além de tu ter as respostas, de repente, na própria pergunta, começa a observar o que está à tua volta. Fazendo as perguntas, tu vai estar atento às coisas que tu precisa mudar, às coisas que tu precisa decidir. E aí tu vai começar a achar as respostas, mas seja atento para as coisas que estão ao teu redor. Outra coisa interessante que ele vai falar é sobre o poder das palavras. Tu já pensou as palavras que tu usa naqueles momentos de raiva? O que tu fala? Às vezes a gente fala as mesmas coisas, a gente usa o mesmo vocabulário para expressar determinadas emoções que a gente está sentindo em determinado momento. Então, ele vai dizer que a gente se torne leitores, não só para aprender histórias de pessoas reais. Lembra que se falou de quais as estratégias que outras pessoas usaram e que eu possa usar também para eu mudar. Mas, além de saber as histórias dessas pessoas, de ampliar o nosso vocabulário. Então, por exemplo, se num determinado momento de muita raiva, tu diz que está com muita raiva, e não tem problema nenhum em sentir raiva de vez em quando, afinal somos seres humanos, mas que a gente comece a prestar atenção nas palavras que se usa, que se fala ou que se pensa, que se usa com frequência em um determinado momento, um momento de raiva. Então, tenta trocar, por exemplo, estou com muita raiva para estou muito incomodado. Isso pode ser meio nonsense? Pode, mas à medida que tu for fazer o exercício, a frequência desse sentimento, ele pode mudar. Mais para o final do livro, ele vai dizer ainda, reforçando essa ideia do poder das palavras, que se crie uma lista de palavras que se queira sentir no dia seguinte, no decorrer da semana, e deixa essa lista à mão para te dar uma olhada sempre. Eu quero me sentir produtivo, eu quero me sentir generoso, eu quero me sentir feliz. Então, fale essas palavras em voz alta, vai ouvindo elas, e essa energia toda, ela pode sim começar a fazer parte do teu dia a dia. Por exemplo, tu tem uma reunião amanhã de manhã, como é que tu quer te sentir nessa reunião? Tu quer te sentir um líder, uma pessoa proativa? Tu quer te sentir generoso para com os teus liderados? Lembra que as palavras sim têm um poder muito grande, e esse pode ser um exercício também muito interessante para ser feito.
No final, ele vai sugerir mais um exercício prático, que vai ser uma retomada de tudo isso. Um exercício para 7 dias. No dia 1, destino emocional. Cuida das emoções, reconhece as emoções que tu sente, aprende a reforçar as emoções positivas e a rechaçar as emoções negativas. Começa a te observar e aprenda se observando. Número 2, destino físico. De novo, cuidado com o corpo, com a saúde física. O que tu vai fazer a partir de agora para te tornar mais saudável? Vai começar a fazer um cardápio, prestar atenção na tua alimentação, prestar atenção nos exercícios físicos que tu vai começar a fazer a partir de agora? Dia 3, destino dos relacionamentos. Cuida das pessoas que estão à tua volta. São essas as pessoas que tu quer que estejam à tua volta? Dia 4, destino financeiro. Assume o controle do teu futuro financeiro. O que tu vai começar a fazer para tu gerar mais riqueza ou para evitar, de repente, gastos excessivos que vem acontecendo? Dia 5, seja implacável, teu código de conduta, aquela lista de palavras, lembra? Então, faz a tua lista de palavras que serão as tuas regras, que vão te deixar mais forte, vão pautar os teus dias. Começa a pensar como que tu quer começar a te sentir, como é que tu quer te sentir amanhã. Faz essa lista, lê em voz alta para tu ouvir essas palavras também e para essa energia boa começar a vibrar a partir de agora. No dia 6, o controle do tempo. Usa ele a teu favor ou começa a prestar atenção para aprender a distorcer o tempo. Aquilo que tu precisa, que leva 1 minuto e tu precisa de 1 hora ou vice-versa. Entende o que é urgente e o que é importante e como que tu vai organizar as tarefas para que tu ganhe tempo a partir dessa organização. Dia 7, descansa e te diverte. Tu já trabalhou nesse faxinão todo, agora então tu vai descansar para tu começar bem o dia seguinte. Esse é um resumão desse livro de mais de 500 páginas, onde o autor traz então algumas estratégias que a gente pode começar a fazer para alcançar objetivos que se queira. Assim como ele sugere que se leia sobre outras histórias, sobre histórias de outras pessoas, o autor recolheu vários exemplos de muitas pessoas que ele atendeu, seja em palestras, nos cursos que ele deu, nos atendimentos individuais, e ele traz exemplos de várias pessoas no livro dele, que possam inspirar então outras pessoas. O que tu fez? Me deixa saber aqui nos comentários. Compartilhe aqui outras estratégias tu criou para sair da mesmice, digamos assim, para começar a se mexer para chegar aos objetivos alcançados. Porque lembra, se quer que coisas diferentes aconteçam, é preciso fazer coisas diferentes, é preciso trilhar caminhos diferentes para se obter resultados diferentes. Muito obrigada por chegar até aqui, por acompanhar esse vídeo comigo. Te inscreve no canal e até o próximo vídeo.